Salve, salve, galera do primeiro ano. Júlio na área. Voltei para resolver com vocês as questões que eu passei sobre relatividade Galileu na agenda Edu. Os senhores receberam esse material, os senhores tentaram resolver e agora cabe a mim resolver e tirar as dúvidas de vocês, ok? Então nós temos aí um assunto que já foi discutido, que vem sendo refeito juntamente através de exercícios e da parte teórica. Então, vamos prestar atenção, vamos nos esforçar para que a coisa flua e que a gente consiga os nossos objetivos, ok? Então, vamos lá. Tá aí. É esse o material que vocês devem ter em casa. Tentaram? Resolveram? Conseguiram? Beleza. Então, cabe a mim agora só resolver e tirar as últimas dúvidas dessas questões, ok? Lembrando que tem questões de outros níveis que vão envolver um conhecimento mais aprofundado. Mas essas três vocês têm que acertar. Lendo, vendo a parte teórica que tem no teu caderno, que tem no livro, vendo a parte teórica que eu já coloquei em vídeos, né, recentemente. Então a gente tem condições de resolver as três questões e acertar todas, ok? Então vamos a elas. Primeira questão. Um avião ele foi controlado remotamente e ele voa com a velocidade constante de 40 metros em relação ao ar. Okay? Durante o voo, uma massa de ar quente, deslocando-se com velocidade de 30 metros por segundo em relação ao solo, atinge o avião de baixo para cima. A pergunta é: qual a velocidade do avião em relação ao solo? Então tá aí as 5 alternativas para a gente tentar resolver e descobrir a resposta correta. Só lembrando que essas questões envolvem relatividade. Então, cabe a nós descobrirmos o referencial, sabermos se esse referencial está ou não em repouso e aplicarmos os conhecimentos da composição de movimento de Galileu. Vamos lá? Então, ver como é que é a definição e a resolução da questão. Eu chamei de velocidade do avião em relação ao vento de VAV. Eu chamei de velocidade do vento em relação ao solo de VVS. Então você observa que o avião é essa tua seta que está no final da questão, indo para a tua direita. Seta horizontal indo para a direita. O avião em relação ao vento. VAV. Essa velocidade de 40 metros por segundo. Acontece que a massa de ar ela vem subindo. Então ela pega o avião por baixo, que eu representei por essa outra seta, VVS, a velocidade do vento em relação ao solo, ao chão. Na hora que esse avião recebe essa velocidade, perdão, essa força, né, do vento de baixo para cima, esse avião ele modifica a sua trajetória. Então, se você colocar isso no sistema de vetores, você vai ver que a resultante ela é obliquamente para cima. Então, seria essa seta vermelha. O avião vai ter essa trajetória, a VAS. Então, quem está lá no chão vai ver o avião subir nesse sentido e nessa direção, ok? Então, se você observar, isso aí coincide com duas retas perpendiculares entre si, que é a VVS e a VAV, que você pode usar o teorema de Pitágoras. Isso aqui coincide muito com aquelas questões que existem em que o avião está vindo numa região e ele recebe perpendicularmente uma massa de ar em outra direção. Ou um barco que vai atravessar o rio, né? Ele vai encontrar lateralmente a força da correnteza. Então, senhores, Pitágoras puro aí. Você vai dizer que a velocidade do avião visto do chão, que é a VAS ao quadrado, é a soma da velocidade do vento em relação ao solo ao quadrado, mais a velocidade do avião em relação ao vento ao quadrado. Joga isso dentro de uma raiz, né, e retira o 2 do VAS, 30 ao quadrado 900, 40 ao quadrado 1600, soma as duas, dá 2500 e tira a raizinha.
e a raiz dá 50 metros por segundo. Então, a velocidade visto por quem está no solo, de um referencial no solo, em repouso, vai ser de 50 metros por segundo e a direção e sentido desse avião vai ser essa na seta vermelha. Beleza? Questão de número 2. Durante o começo do recreio, numa escola, dois coleguinhas famintos, né, resolveram correr o mais rápido que podiam para chegar primeiro à fila da cantina. Eita fome! E serem prontamente atendidos. O primeiro, né, o mais faminto, pelo amor de Deus, partiu na frente com velocidade de 3 metros por segundo. E o segundo, logo atrás, com velocidade de 18 quilômetros por hora. Durante o trajeto, o mais rápido verá sua aproximação em relação ao primeiro de quanto? E aí tem as 5 alternativas. Observa que o enunciado ele te mostra a velocidade em duas situações diferentes, com unidades de medidas opostas. Uma está em metros por segundo e a outra está em quilômetros por hora. Então a gente olha para a resposta e vê que a resposta é em metros por segundo. O que é que você tem que fazer? Pegar quilômetro por hora e transformar para metro por segundo. Então, os 18 quilômetros por hora, nós deveremos transformá-lo em metros por segundo para a questão ficar homogênea e ser fácil de resolver. Ok? Bom, como eu disse para vocês, eu peguei os 18 quilômetros por hora, dividi por 3,6 e eu obtive 5 metros por segundo. Então, o primeiro, que eu chamo de V1, ele sai com a velocidade de 3 metros por segundo. E o segundo, que eu chamei de V2, ele sai com a velocidade de 5 metros por segundo. Do lado, eu fiz uma pequena ilustração mostrando como foi que os corpos partiram. Então, você observa que o primeiro que parte na frente, na verdade, ele não é o mais rápido. O mais rápido é o V2. Ele é o referencial na questão. Que a questão quer saber qual é a velocidade com que ele vê a sua aproximação em relação ao mais lento, correto? Então vamos fazer a teoria de Galileu entrar em prática. Como é que você faz? Primeiro, observa que quem está observando agora não é uma pessoa no solo e não é um observador que está parado. Quem está agora como referencial é o próprio móvel, o móvel mais rápido. E você sabe que quando o referencial ele está em movimento, o que você vai fazer? Sentidos iguais, que você está vendo na figura aí, eles não são somados. Você não vai somar a velocidade do 2 com a velocidade do 1. Você vai subtrair. Então, na verdade, o 2 ele está se aproximando do 1 com uma velocidade de 2 metros por segundo. A cada segundo, o 2 avança 2 metros a mais que o 1. Ok? Então, esse tipo de situação é aquele em que o referencial encontra-se em movimento. E quando ele está nessa condição, você modifica o cálculo. Você faz quando ele está em repouso vetorial, mas quando ele está em movimento, você faz o cálculo relativo. Ok? Então, a alternativa correta é o item B. Questão 3. Durante um longo engarrafamento, os dois carros ficaram parados em duas filas na mesma direção, só que em sentidos contrários. A partir do momento em que o trânsito começou a fluir, o carro de cor branca, que ia direção norte-sul, ele cruzou um carro preto na direção sul-norte. As velocidades dos carros branco e preto são respectivamente iguais a 30 e 40 km por hora. Podemos afirmar que a velocidade do carro branco em relação ao carro preto, ela vai ser de... Bom, senhores, outra situação em que um dos observadores, ou o observador principal, está em movimento. Só que essa situação ela é um pouco diferente da questão 2. Porque você observa na questão 2, os dois objetos em movimento estavam na mesma direção, mas no mesmo sentido. O que não acontece na questão 3. Então vamos resolver para ver isso. Observa a gravura.
ela indica como é o sentido do movimento dos dois carros. O branco na direção norte-sul e o preto na direção sul-norte, né? Então, para você resolver a questão, você apenas tem que ver o sentido. Apenas o sentido. O sentido do carro branco é para baixo e o sentido do carro preto é para cima. Então, essa situação é diferente da situação anterior. Porque na anterior, mesmo que as direções fossem as mesmas, os sentidos eram iguais. Então, você vai fazer o quê? Eu coloquei aí VBP, a velocidade do carro branco vista pelo carro preto, mas poderia ser VPB, a velocidade do carro preto vista pelo carro branco. Isso não vai interagir de forma contrária às definições. Não vai. Primeiro porque VBP e VPB têm o mesmo valor. Porque em ambas as situações você vai fazer uma soma. Por que você vai fazer uma soma? Porque quando o referencial encontra-se em movimento e ele está observando no sentido oposto a quem está sendo observado, você soma as duas velocidades. A de quem está sendo observado com a sua, ok? Que é o referencial. Então você vai fazer uma soma simples de 30 mais 40. Somando isso, você vai ter 70 km por hora. Então, nessa composição de movimento, o que Galileu diz? Que quando o observador observa um móvel e que esse móvel tem a mesma direção do observador, está se dirigindo no sentido contrário a ele, a velocidade desse móvel em relação ao observador será a sua velocidade mais a do observador. E foi isso que eu fiz. Ok? Então, nós encontramos 30 mais 70. Somando isso, vai dar 70. E você vai encontrar o item E. Ok, pessoal? Bom, eu espero que todos vocês não precisem ver esse meu vídeo. Mas por que, Júlio? Porque eu espero que todos vocês tenham respondido e acertado as questões. Ok? Mas, se você não acertou nenhuma delas, se você ainda continua com dificuldade, veja e reveja o vídeo. Observe a forma com que eu estou explicando cada passo da questão. Refaça a questão, veja o enunciado, procure palavras-chave que indicam como a questão deve ser resolvida, da mesma forma que eu faço com vocês em sala de aula, ok? Que eu tenho certeza que as próximas que eu trouxer aqui, a gente vai conseguir resolver sem dificuldade. Um abraço, senhores, bons estudos e bom mesmo é ser salesiano. Tchau!